Talvez um dos erros mais repetidos em filmes de tragédia seja a separação do grupo, ou talvez a insistência em permanecer sozinho quando tudo já indica perigo. Mas o que pode ter levado homens que mantinham uma boa amizade, que tinham uma rotina, família e acima de tudo condições reais de se salvar, a abandonar completamente essa segurança? Em fevereiro de 1978, na cidade de Yuba, na Califórnia, 5 homens partiram juntos com o objetivo de assistir a um jogo de basquete. Ted Weir, de 32 anos, e Jack Madruga, de 30 anos, o motorista do grupo. Esses dois eram os mais velhos e os mais responsáveis. Junto com seus amigos, Bill Sterling, Jack Huet e Gary Matias. Ambos eram amigos próximos, gostavam de esportes, assistiam e jogavam basquete com frequência, e eles também participavam de atividades ligadas a equipes formadas com pessoas com algum tipo de dificuldade ou deficiência, e também constantemente prestavam suporte e incentivavam essas equipes a jogarem. Nada indicava uma ruptura, nada indicava um conflito entre os homens que justificasse sua separação, ou mesmo algum tipo de spoiler de que eles poderiam ter briga ou alguma dissensão. Após o término do jogo, os 5 homens entraram em um mesmo carro, dirigidos por Jack Madruga, para retornar para casa. E no caminho eles pararam em uma loja de conveniência, compraram salgadinhos e bebidas. Um gesto comum e rotineiro, até para quem não acompanha jogos ou para quem não é fã de basquete. Essa, contanto, foi a última vez que os 5 homens foram vistos juntos. Dias depois, o carro foi encontrado abandonado em uma rota completamente distante do caminho que ele deveria ter seguido. Ele estava em uma estrada de montanha, coberta por neve, dentro do Parque de Plumas, na Floresta Nacional. Dentro do veículo foram encontrados os salgadinhos e bebidas comprados naquela noite, além de papéis relacionados aos jogos e planos dos jogos do grupo, e o seu cronograma. Um detalhe que chama a atenção dos investigadores foi encontrado um mapa dobrado da região. Em uma época em que o GPS não existia, o mapa era essencial, e ainda assim, a rota escolhida não fazia nenhum sentido. O carro estava em boas condições, sem falhas técnicas, nem falhas mecânicas e nem sinais de acidente. Sem marcas de violência, nenhum corpo foi encontrado nas proximidades. Somente em junho de 1978, após o derretimento da neve, as buscas avançaram, e ali foram encontrados 4 corpos. Ted Weir foi encontrado dentro de um trailer, no serviço florestal, a cerca de 20 milhas do carro. Jack Madruga, Bill Sterling e Jack Huet foram encontrados apenas com restos ósseos, em pontos diferentes da floresta, nenhum deles próximo ao veículo, e nenhuma evidência mais vinculada a esses 3 homens foi encontrada. Já Gary Matias nunca foi encontrado. No trailer onde Ted foi encontrado, ele está envolto em cobertores, como se alguém tivesse tentado protegê-lo do frio. Seus objetos pessoais estavam próximos a ele, sua carteira, sua corrente, e havia algo que não pertencia a ele entre os objetos encontrados. Um relógio de ouro que não foi identificado como sendo de nenhum dos 5 homens do grupo. Nem mesmo conseguiu ser identificado de quem realmente era o dono ou a dona original do relógio. Outro detalhe inquietante: os sapatos de Gary Matias estavam dentro do trailer, junto com o corpo de Ted. Gary, no entanto, seguia desaparecido. A autópsia indicou que Ted Weir sobreviveu por semanas, talvez mesmo meses, após se afastar do grupo. O crescimento de sua barba e cabelos sugere que ele passou por um longo período de resistência antes de finalmente sucumbir ao clima. As possíveis causas da morte de Ted foram dadas como fome e hipotermia. Dentro do trailer havia suprimentos e fósforos, suficientes para mantê-lo vivo por muito mais tempo, ou mesmo para permitir que ele fosse encontrado com vida quando a estação de neve passasse. Porém, Ted não utilizou nada disso, o que já é um tanto quanto estranho e até mesmo curioso. Quanto a todos os membros do grupo, os restos ósseos encontrados já apresentavam marcas de animais, impossibilitando uma conclusão precisa sobre a causa das mortes, já que mesmo com as marcas, ataque de animal não pode ser uma causa conclusiva.
O caso ainda se torna ainda mais perturbador quando reunimos alguns pontos. O carro estava em uma montanha remota, sem qualquer problema técnico. Por que o carro estaria ali, visto que desvia completamente da rota de voltar para casa em que os 5 homens estavam dirigindo e dirigiam habitualmente? Ted tinha acesso e abrigo a suprimentos, mas não os utilizou de forma adequada, ao ponto de que, quando foi encontrado, muitos desses suprimentos e até mesmo equipamentos estavam intactos, somente ele foi encontrado envolto em cobertas. Testemunhas afirmaram ter visto os homens após o desaparecimento. Contudo, nada foi conclusivo e nenhum testemunho foi tão relevante ao ponto de causar uma solução de algum caso de desaparecimento do paradeiro de Gary, e nem sequer esclarecia as perguntas que foram abertas com o caso. Os sapatos de Gary foram encontrados, mas o seu corpo nunca apareceu. O paradeiro de Gary até hoje se dá desconhecido. Não se tem nenhuma pista de onde ele está, nem nenhum das pessoas que supostamente viram o grupo depois de sua dissensão apontou para onde ele pode ter ido. Não havia nenhuma pista em nenhum dos corpos, ou o resto dos corpos, que indicasse aonde Gary estava. E nenhum deles buscou ajuda. Não houve registro de chamada pela polícia, não houve pelos locais. Não relataram ninguém que tenha procurado ajuda ou relatado algum incidente com o carro. Isso levanta algumas perguntas no caso. Por que se desviar da rota? Por que abandonar o carro? E por que seguir para dentro de uma floresta onde supostamente eles não conheciam, sem nenhum tipo de preparo? Como sobreviver por semanas sem pedir socorro? É normal que em uma situação como essa, mesmo que você não tenha nenhum preparo, ainda mais se você não tem experiência em lidar com meio selvagem, você pediria socorro ou talvez tentasse ligar para ajuda. Talvez a polícia, talvez suporte florestal. Já que Ted foi encontrado em um trailer de serviço florestal, era esperado que pelo menos ele procurasse um meio de contatar a civilização para relatar sua situação e talvez até mesmo tentar ajudar seus amigos, mas isso não ocorreu. E por que ir para um lugar tão remoto em grupo, mas logo após isso escolher se separar, ao ponto de que até um dos membros do grupo nunca sequer foi encontrado? O caso Yuba permanece sem solução. Não há prazo para sua reabertura e até agora é dado como inconclusivo. Não existe nenhum consenso, não existe nenhuma explicação definitiva. Algumas decisões nunca foram esclarecidas. As escolhas que transformam uma noite comum em um dos arquivos mais estranhos da história da Califórnia. E no próximo arquivo vamos observar que mesmo quando tudo parece perfeitamente explicável, nós temos pistas, nós temos relatos, nós temos até mesmo evidências e rastros das pessoas, ainda é capaz de nos deixar mais rastros e arrepios, ou talvez rastros que não levem a absolutamente lugar nenhum.